Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro de 2016. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Um levantamento feito pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que a maioria dos brasileiros, 57%, defende a afirmação: bandido bom é bandido morto. No comparativo com 2015, quando a mesma pesquisa foi feita, a aceitação da frase aumentou. No ano passado, 50% da população se dizia a favor da morte de criminosos. Você também concorda com essa afirmação? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Avisos de adiamento da prova do Enem são enviados. Quase 200 mil estudantes de todo o país farão a prova em dezembro por causa da ocupação de escolas e universidades. Jovem que espancou ex em bar se entrega na delegacia em Marília, no interior de São Paulo. Nutricionistas americanos criam dieta que promete ativar um gene responsável pelo emagrecimento. Divida sua opinião com a gente, participe do jornal, porque começa agora a primeira edição, aliás, a segunda edição do Link Record News. Bem, esta edição do Link Record News começa com informações de uma escola de Poá, na Grande São Paulo, que foi interditada de um dia para o outro. A prefeitura alega que as crianças correm risco de saúde por lá. Mas a dona da escola diz que todos os alvarás de funcionamento, agora há mais de 20 mães e pais não sabem o que fazer com os filhos. Vamos ver. 23 crianças ficaram sem poder estudar desde que a creche escola fechou há 12 dias. A decisão de lacrar a creche foi tomada durante o horário de aula por fiscais da prefeitura. Queriam que naquele momento colocasse as crianças para fora. Só que assim, as crianças ficam aqui, a maioria, para os pais ir trabalhar. A minha é uma delas. Ela fica aqui para mim trabalhar, eu não fico aqui. Ela não fica aqui brincando, né? E eles queriam que simplesmente colocasse as crianças para fora, só. Além da Lucélia, mãe de Giovana, outros pais procuraram a prefeitura, mas não conseguiram vagas na rede pública. Andréia, mãe do Enzo, não teve opção. Escolheu a creche particular, que foi fechada. Desde o mês de vida, eu fiz a inscrição dele. Faltando um mês para me voltar de licença maternidade, nada da vaga dele sair. Aí a resposta que eu tenho até hoje da prefeitura é: tem 300 e poucas crianças na frente dele. As crianças de 0 a 5 anos vão ficar sem vagas também no ano que vem. O motivo do fechamento da creche teria sido a falta de manutenção e reformas necessárias no prédio. Mas a dona questiona a decisão. Que aqui foram 3 escolinhas e o local já estava totalmente adaptado, então a gente não estava com a preocupação tamanha de alugar uma casa para fazer toda a adaptação. Aqui já estava pronto. Segundo a diretora, laudos emitidos em 2015 permitiram que ela conseguisse o alvará de funcionamento no ano passado. A situação teria mudado quando tentou renová-lo. Tudo legalizado. Corpo de bombeiro, que eles fizeram a vistoria, o cadastro estadual da vigilância sanitária e também o nosso alvará definitivo da prefeitura de 2015. Que deveria ser renovado em 2016. Exatamente, em 2016 que eles falaram que não iria dar devido ao processo que estava acontecendo por uma denúncia feita por uma mãe. Segundo a Prefeitura de Poá, as determinações para a reforma do prédio foram feitas em 2014. Neste ano, a avaliação do técnico de obras indicou problemas como infiltração e umidade, que foram apenas maquiados por uma nova pintura e que causariam doenças respiratórias nas crianças. Ainda segundo a Prefeitura, com a mudança de prédio, a escola pode retomar o alvará de funcionamento. Isis, de 1 ano e 9 meses, ficava na creche desde que a mãe voltou a trabalhar. Nilciane é professora de escola pública e está faltando no trabalho para cuidar da filha. Ela não sabe o que terá que fazer agora. Nós trabalhamos, fazemos comida, lavamos roupa e não estou tentando para nada disso, porque ela supre todo o meu tempo que eu tenho que ficar aqui com ela. Eu volto na quinta-feira a trabalhar e eu não sei o que fazer.
Quem viaja de avião sempre fica com aquele medo de despachar a bagagem e não recebê-la da mesma forma na cidade de destino. Ainda mais quando a viagem é para o exterior. Só que agora imagine quando a sua mala chega dias depois com roupas e pertences de outra pessoa. Uma brasileira que veio da Itália para Minas Gerais está vivendo esse drama. Essa mala que chegou da Europa pertence a Sônia, essa brasileira que vive 26 anos na Itália. Inclusive, ela tem este selo de despacho, feito pela companhia aérea da Etiópia. Quando Sônia chegou em casa, ela resolveu abrir a mala e foi aí que ela teve uma grande surpresa. Dentro dela não estava absolutamente nada da lista que ela trouxe de presentes para os familiares. Você encontrou livros religiosos, provavelmente esses pertences são de um homem, né, que tem alguma documentação aqui, e tem até tapetinho de muçulmano. Muçulmano tem esse coral que eles colocam no corpo. E o que chama a atenção em toda essa história é na identificação que consta na mala. Quando você faz o check-in, a empresa ela emite um bilhete que é o mesmo bilhete, a numeração que consta aqui é o mesmo que consta na mala. Ou seja, a mala é sua. A mala é minha. As coisas que estão dentro da mala não são minhas. Sônia, preocupada, procurou em Belo Horizonte a polícia para fazer um boletim de ocorrências. Somados todos os presentes e joias, ela teve um prejuízo de aproximadamente R$50 mil. Eu falei com a menina de Fiumicino, de Roma, e ela me falou que eu tinha que devolver a mala no aeroporto de Guarulhos. Eu falei, mas eu não posso devolver a mala se a mala, repeto, é minha mala. É as coisas que não estão dentro da mala que não são minhas. As minhas coisas, onde foram parar? Ela pode, por conta dela, contratar um advogado e para o Poder Judiciário. Ela pode procurar o Juizado Especial das Relações de Consumo ou procurar o PROCON. Bem, a companhia aérea Ethiopian Airlines informou que apura o caso e garantiu que, se ficar comprovado que a passageira teve algum prejuízo, ela vai sim ser indenizada. Um levantamento feito pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que a maioria dos brasileiros, 57%, defende a afirmação: bandido bom é bandido morto. O índice de concordância sobe para 62% em municípios com menos de 50 mil habitantes. No comparativo com 2015, quando a mesma pesquisa foi feita, a aceitação da frase aumentou. No ano passado, 50% da população se dizia a favor da morte de criminosos. O Datafolha também revela que 64% dos brasileiros acreditam que os policiais são caçados pelos criminosos. A pesquisa ainda aponta relativa satisfação da população com as forças de segurança pública. 52% afirmam que a Polícia Civil faz um bom trabalho, esclarecendo crimes. E 50% que a Polícia Militar garante a segurança da população. A forma como as polícias atuam, entretanto, não é bem avaliada. De acordo com o levantamento, 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência no exercício da função. Além disso, 53% dos brasileiros têm medo de ser vítima de violência por parte da Polícia Civil e 59% temem ser agredidos por policiais militares. Diante disso, a gente aproveita então esse levantamento para te perguntar na enquete de hoje. Você concorda com a afirmação que 57% dos brasileiros defendem que bandido bom é bandido morto? Para participar, para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete ou também mande uma mensagem com a sua opinião a respeito sobre esse assunto polêmico no WhatsApp. O número é 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bem, enquanto isso, a gente fala agora sobre um outro assunto, sobre a crise nos hospitais estaduais lá do Rio de Janeiro, que está sobrecarregando as unidades de saúde da rede federal. A procura por atendimento nos hospitais federais cresceu quase 50% neste ano. Os pacientes precisam esperar até 12 horas só para marcar uma consulta. A fila impressiona e dá voltas no hospital. São pacientes, a maioria idosos, que tentam marcar uma consulta no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio. Tem muitas pessoas debilitadas na fila, com cadeiras de rodas, e aquilo é simplesmente aterrorizante. Essa paciente veio de longe, viajou 70 quilômetros e saiu de casa durante a madrugada. Não sei se vou conseguir e quando vou conseguir.
Alguns chegaram a esperar por mais de 12 horas no calor, sem a certeza do atendimento. Pior é se quando chegar perto do bichinho, dizer que fechou a agenda da doutora e pronto. Aí tem que esperar lá para janeiro. Mês passado eu não consegui, essa segunda vez que eu... A crise financeira que prejudica os serviços públicos no Rio provocou uma sobrecarga nos hospitais federais. De acordo com o Ministério da Saúde, os atendimentos de emergência tiveram um crescimento expressivo. Em algumas unidades, de janeiro a setembro, houve um aumento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A dificuldade para conseguir uma consulta atinge até pacientes com câncer. É o caso do pai de Rosângela, que só conseguiu consulta em fevereiro. Pobre, né? Se fosse rico, rapidinho eu resolveria o problema. Era só ter R$4.000 para pagar a cirurgia dele. A direção do Hospital do Andaraí informou que tem se reestruturado para reduzir a espera no atendimento. Participantes do Enem 2016 começaram a receber, nas primeiras horas desta quarta-feira, mensagens de texto via celular, confirmando se eles estão entre os quase 200 mil estudantes de todo o país afetados pelo adiamento da prova. Eles só vão fazer o exame em dezembro por causa da ocupação de escolas e universidades. Em Curitiba, a polícia isolou o prédio do Núcleo de Educação, que está ocupado por cerca de 50 estudantes. A ordem era não deixar ninguém entrar ou sair do edifício. A água e a luz foram cortadas e houve bate-boca. A Universidade de Brasília também foi ocupada, apesar da ordem judicial de desocupar todas as escolas. A decisão veio depois que pais de alunos que estão se sentindo prejudicados com a falta de aulas entraram na justiça. A Polícia Militar e os bombeiros foram chamados para garantir a segurança e acompanharam de perto a saída de 65 alunos dessa escola. Os estudantes deixaram o local de forma pacífica. A Polícia Militar, em hipótese nenhuma, queria o conflito, queria o embate. E isso ficou bem claro para eles, de forma que eles saíram de uma forma bem tranquila. Já em Minas Gerais, as escolas estão sendo liberadas aos poucos. De acordo com o INEP, 304 locais de provas estão ocupados. Com isso, 191.494 estudantes não vão conseguir fazer o Enem este fim de semana. Estes alunos vão começar a receber uma mensagem pelo celular para avisar que eles só farão a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Apesar do INEP não fazer este cálculo, a remarcação das provas pode custar aos cofres públicos mais de 17 milhões de reais, já que cada aluno tem um custo de R$90 para fazer o exame do Enem. Para o governo, as ocupações têm cunho político. Há uma grande panfletagem, há um apoio de professores e de partidos políticos que ajudam os alunos e orientam, inclusive, as ocupações. Integrantes do movimento Sem Teto e policiais entraram em confronto durante a ocupação de um prédio. Veja só. A resistência fez com que alguns ocupantes fossem retirados à força. Os policiais militares usaram bombas de efeito moral. Esta mulher teria tentado impedir a aproximação da polícia e foi retirada do local, assim como esse outro integrante do grupo. Cerca de 250 pessoas, entre elas crianças, estavam no prédio. A ação violenta terminou com uma jornalista agredida pela polícia e 3 pessoas detidas. Segundo líderes do movimento Frente de Luta por Moradia, os invasores foram retirados menos de 1 hora após terem entrado no prédio que pertence a uma imobiliária no centro de São Paulo e que deve milhões em IPTU. Os líderes afirmam que os PMs já chegaram com violência, arrombando as portas. Alguns militares estariam sem farda. Todos os detidos foram liberados após o caso ser registrado na delegacia. Agora, atenção a esse dado. Morar perto do trabalho, do supermercado e até do médico faz bem para a saúde. É o que mostra uma pesquisa internacional sobre os impactos do planejamento urbano na vida das pessoas. Mas para que a população sinta esses benefícios, as cidades também precisam se adaptar a essa tendência. Os quilômetros quadrados de uma grande cidade como São Paulo, vistos por uma outra perspectiva, região por região, bairro a bairro.
Fim de expediente para Mariana. A arquiteta deixa o escritório onde trabalha e segue para casa. São cerca de 30 minutos caminhando. Há um mês, se mudou para um lugar que tornou possível que o trajeto fosse feito a pé. E ela ainda consegue resolver o que precisa pelo caminho. Por exemplo, mercado, padaria, farmácia. Não tem nada assim que eu tenha que ir além dessa meia hora de caminhada. Mariana segue uma tendência que cresce em várias cidades do mundo. Moradores que fazem do bairro seu próprio território. Em uma pesquisa internacional sobre planejamento urbano, especialistas identificaram os benefícios do que chamam de cidade compacta. Tiago é um dos pesquisadores envolvidos no projeto para melhorar a qualidade de vida da população. Uma cidade que favorece os encontros, que tem distâncias curtas nos deslocamentos, que tem um uso do solo bem diverso, então bairros que tenham lojinhas, padarias, casas, parques, tudo junto. Morar perto do trabalho e ter acesso a tudo que se precisa em volta reflete diretamente na redução dos índices de algumas doenças. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a pesquisa revelou a perspectiva de queda de 7% nos casos de doenças cardiovasculares e de 5% na ocorrência do diabetes. Além disso, o estudo aponta redução na poluição do ar em todas as cidades analisadas pelos pesquisadores. A cidade que a gente vive é decisiva para a saúde que a gente tem. Há, inclusive, um dito clássico na saúde pública que é: o seu código postal diz mais sobre a sua saúde do que o seu código genético. A Mariana é um exemplo do que podemos descobrir nesse passo a passo pelas grandes cidades. Você foge do trânsito, você percebe a cidade de uma maneira muito diferente. Quando você usa o carro no seu dia a dia, você acaba sendo uma pessoa mais sedentária, você acaba ficando mais estressado, enquanto que se você está andando a pé ou de qualquer outro tipo de transporte, você pode ser muito mais feliz e ter muito mais qualidade de vida. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Hoje a gente aborda uma questão de uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha, mostrando que 57% dos brasileiros concorda com a afirmação: bandido bom é bandido morto. E você, concorda com essa afirmação? Para participar é só usar a nossa hashtag Link Record News nas nossas redes sociais ou ainda mandar a sua opinião pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851 e a gente tem participação chegando agora pelo Twitter, né, Clara? Temos sim. Quem mandou, então, a sua opinião foi o Rafael Langame. Ele diz o seguinte: matar acho que não é a coisa mais viável, né? Porém, deve haver punições mais severas. Direito à vida não acontece sem direito à segurança. Opinião do Rafael registrado. Obrigada pela sua participação. Agora vamos ver as opiniões que chegam via WhatsApp. Inclusive, você pode mandando pelo número 11 95307 1856. E a gente vai mostrar aqui na tela a respeito dessa pergunta de hoje que o Datafolha abordou falando: bandido bom é bandido morto? Você concorda com essa afirmação? Vamos lá, a Patrícia de Mossoró, no Rio Grande do Norte, diz o seguinte: infelizmente vivemos numa sociedade dominada pelos bandidos. O bandido que mata, que assalta e o bandido de colarinho branco que mata nossos direitos. Tá certo a opinião então da Patrícia, obrigada. Agora a opinião do Ari, de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: as leis deste país só favorecem o bandido. Políticos não vão mudá-las, pois seriam os mais prejudicados. Bandido bom é bandido com medo de ser punido. Essa opinião do Ari, então, seria bom realmente se as nossas leis fossem mais severas, né? Que os bandidos tivessem medo. A gente vê muita gente matando, muito bandido matando sem ter medo nenhum de ir para a cadeia, porque as punições são muito frágeis aqui no país, né? Ainda reina o sentimento de impunidade, né? Agora, a Maria, de Gramado, Rio Grande do Sul, a única maneira de ficarmos seguros hoje em dia no Brasil é com o bandido morto. Se o bandido não morre, logo estará solto nas ruas, matando inocentes novamente. Essa é a opinião da Maria. Obrigada. E o Douglas, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, diz o seguinte: concordo plenamente, pois são antissociais que não merecem o convívio com os demais cidadãos de bem. Quem morreu não teve uma segunda chance, porque ele deveria ter. Dizendo então sobre as vítimas que morreram, não tiveram uma chance de continuar então
vivendo em sociedade, porque os bandidos deveriam ter a opinião do Douglas registrada. Obrigada, Douglas. Agora o Jair, de São Paulo, capital, discordo de qualquer resposta através da violência. Todas as pessoas possuem recuperação. Essa opinião do Jair, esse é o assunto polêmico, então, que a gente aborda na enquete do dia. Você, inclusive, pode continuar participando e mandando também a sua opinião na nossa enquete do dia. No final dessa edição, a gente traz o resultado para você. Enquanto você vota, a gente segue com outras informações. Agora, falando sobre a repatriação. Terminou o prazo para trazer de volta ao Brasil o dinheiro não declarado em contas no exterior. E o governo já pensa em repetir esse processo. Mais detalhes você vai ver agora com a repórter Maíra Guedes. Olá, pessoal do Link Record News. A Receita Federal arrecadou mais de 50 bilhões de reais. Esse programa permitiu que brasileiros que tinham dinheiro não declarado no exterior trouxessem de volta os valores, acertando assim as contas com o fisco. Participaram cerca de 25 mil pessoas e 100 empresas. A arrecadação foi grande porque todas essas pessoas tiveram anistia por crime fiscal, mas pagaram imposto de renda e multa. Agora, o dinheiro arrecadado vai ajudar a desafogar as contas públicas. Por isso, o governo já fala em reabrir o programa. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigada, Maíra. O ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha chamou o presidente Michel Temer, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Henrique Alves como testemunhas de defesa no processo que responde no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba. Preso em 9 de outubro, Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Os advogados de Cunha negaram as acusações e criticam o Ministério Público Federal. A convocação dessas e de outras testemunhas faz parte da defesa prévia de Eduardo Cunha, que foi protocolada no Sistema da Justiça Federal na noite de ontem. E no próximo bloco você vai ver que o jovem que espancou ex em um bar se entrega na delegacia em Marília, no interior de São Paulo. E ainda, Senado aprova projeto de lei que torna a vaquejada patrimônio e manifestação cultural. Os detalhes você confere daqui a pouco aqui no Link Record News. Até já. 13h27 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta. De volta com mais informações, o INSS já cancelou mais de 8 mil benefícios de auxílio-doença por irregularidades. O processo de revisão quer evitar pagamentos indevidos, mas, em alguns casos, os cortes podem ser injustos. 1 ano e 7 meses até descobrir que os sintomas eram de um câncer. Acho que a primeira sensação que a gente tem é medo. Porque eu tenho uma filha de 5 anos, tem que cuidar, ela é responsabilidade minha. Roberta está se tratando de um linfoma de Hodgkin, um tipo da doença que ataca o sistema imunológico. Qualquer resfriado que é comum a você, para mim não é. Pode virar uma infecção muito maior. Então, por conta do risco das infecções é que a gente não pode. A gente não pode local fechado, onde tenha muita gente, transporte público. Para se tratar, há 1 ano e meio, ela se afastou da empresa onde trabalha como atendente de telemarketing. Entrou com um pedido de auxílio-doença no INSS. É com esse dinheiro, no valor de R$ 1.078, que consegue pagar os medicamentos. Mas, na última perícia, veio o susto. Roberta havia perdido o benefício. Eu fiquei indignada. Na verdade, eu não acreditei. Porque eu não estou em casa porque quero. Não, eu não escolhi estar doente. Entendeu? E não poder contar com aquilo que é meu por direito. O INSS justificou a suspensão dizendo que houve um erro de digitação no ano de término do benefício e que seria alterado no sistema. Mas essa correção ainda não foi feita e Roberta continua sem receber o auxílio. O caso de Roberta não é o único. Depois de 2 anos sem fazer a revisão nos auxílios-doença e nas aposentadorias por invalidez, o INSS suspendeu de uma só vez 8 mil benefícios em todo o país. Quem foi prejudicado deve procurar a Defensoria Pública. A situação de Roberta já está nas mãos deste defensor. Para ele, a revisão de benefícios deve ser feita de forma segura.
e não para resolver o ajuste fiscal do país. Nós sabemos que isso agrava a situação física e emocional de um paciente oncológico e se ficar demonstrado que, em razão da suspensão do benefício, isso agravou a situação da dona Roberta, é óbvio que a Defensoria vai ajuizar uma ação indenizatória por dano moral. E o assunto agora é o desabamento do teto de uma gruta que matou 10 pessoas no Tocantins. Entre as vítimas, mãe e 2 filhos de 9 e 10 anos. O acidente aconteceu em Santa Maria do Tocantins, no interior do estado. 50 pessoas estavam no local para uma celebração religiosa. Testemunhas disseram que o teto caiu de repente. 10 pessoas morreram soterradas e 7 ficaram feridas. A área foi isolada e os bombeiros usaram troncos para escorar a entrada da gruta. E o suspeito de agredir a ex-companheira em um bar se entregou na manhã de hoje à polícia em Marília, no interior de São Paulo. Filho de um vereador, o rapaz coleciona boletins de ocorrência por violência. Uma operação conjunta das polícias civil e militar foi montada em uma estrada onde Kelvin Assis Soares, de 24 anos, deveria passar na volta do trabalho. Kelvin é acusado de agredir a namorada, uma jovem de 18 anos. Na gravação, ela aparece levando vários tapas no rosto, joelhadas, chutes e socos do namorado, visivelmente descontrolado. A gravação foi divulgada pela mãe da jovem, que ficou horrorizada com o que viu. O que ele fez com a minha filha, ele pode fazer muito com as filhas de qualquer um por aí. O casal se relacionava há 4 anos. Segundo a família da jovem, mesmo com uma filha em comum, Kelvin e Judy nunca moraram juntos. Viviam como namorados. Um relacionamento marcado pelo ciúme, muitas ameaças, agressões e desentendimentos. Ele fica cercando a minha casa. Ele fala de me matar. Ele fala que quer me matar. Ele fala que eu vou matar ela. Eu já sei que eu vou preso, eu vou matar ela. Kelvin é filho de um vereador da cidade e tem fama de violento. Segundo a polícia, 10 boletins de ocorrência já foram registrados contra ele, 2 pela própria namorada. O rapaz também já havia sido condenado a 1 ano de prisão em regime semiaberto por lesão corporal grave ao ferir um homem com uma foice durante uma briga. Mas a sentença ainda não foi deferida para que a pena fosse cumprida. Vou deixar na mão da justiça para ver o que vão fazer. Porque ele já tem desacato, ele já tem tentativa de homicídio, ele tem muita coisa. Então eu acho que já está na hora desse cara não ficar na rua. Bem, a análise desse caso você acompanha agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. As imagens correram o Brasil e o mundo. São imagens que realmente revoltam a gente, de um sujeito espancando uma companheira no interior do estado de São Paulo, de uma agressão gratuita, uma agressão que realmente merece uma punição severa. Um homem que faz isso com uma mulher, ele é um covarde, ele é frouxo, ele é uma pessoa que não faria isso com homem, porque só faz com mulher porque a mulher fica indefesa. Ele é filho de um vereador de uma cidade de São Paulo, está identificado, tem 10 passagens pela polícia, responde a vários inquéritos policiais e processos criminais e já deveria estar na cadeia. Depois que essas imagens foram exibidas, ele passou a ser procurado e está sendo procurado e é o que se espera que o Poder Judiciário decrete a prisão preventiva dele para que ele fique preso até a conclusão dos outros inquéritos que ele responde e este inquérito que foi instaurado a respeito sobre esta agressão. Primeiro que o homem que bate a mulher já perde toda a razão, não é? Eu costumo dizer que quem bate mulher é frouxo. Primeiro porque ele agride a mulher, porque ou uma ex-companheira, porque encontrou ela com um outro namorado, ou porque realmente ela desistiu do relacionamento e ele se acha dono da mulher. Segundo, essa agressão foi gratuita porque diz que ela estava esperando pelo companheiro, ele foi para um bar, bebeu, voltou e passou a agredir a mulher dessa maneira que todos nós nos revoltamos. E além disso tudo, não é? É uma situação realmente que preocupa em todo o país. No Brasil, a cada 5 minutos uma mulher é assassinada. A cada 10 minutos uma mulher é espancada. Tem a Lei Maria da Penha, tem feminicídio, tem tudo o que possa imaginar, mas infelizmente os homens continuam espancando as mulheres. É o que se espera que, a partir desta situação, a justiça dê exatamente um exemplo de como deve ser feito por um covarde como este.
O Senado aprovou um projeto de lei que torna a vaquejada patrimônio e manifestação cultural. A aprovação veio depois do Supremo Tribunal Federal ter considerado a vaquejada ilegal por causa dos maus tratos aos animais. Por isso, a vaquejada continua proibida. Mas os parlamentares abrem uma brecha para que, no futuro, esse tipo de disputa se torne uma prática esportiva, por meio de um projeto de lei que já transita, inclusive, na Câmara. Bem, e agora a gente volta à enquete do dia aqui no Link Record News. Depois desse tema polêmico, a gente volta para outra polêmica. Hoje saiu uma pesquisa, um levantamento do Datafolha que diz o seguinte: 57% dos brasileiros concordam com aquela afirmação: bandido bom é bandido morto. E você também concorda com essa afirmação? Para manifestar sua opinião, sim ou não, use a hashtag Link Record News por meio das nossas redes sociais ou então participe por meio do nosso WhatsApp. O número aparece aí na sua tela, é o DDD 11, número 95307-1851. E nós já temos participação chegando, né, Marcela? É isso aí, vamos lá na tela, então, a opinião do Flávio, de João Alfredo, Pernambuco. Ele que diz o seguinte: não concordo, bandido bom é bandido preso. As leis brasileiras é que não funcionam, deveriam ser mais rigorosas. Portanto, ele não concorda com a frase, ele acha que as leis deveriam ser mais rigorosas. Esse é o Flávio, obrigado. Agora a participação do Sérgio de Florianópolis, Santa Catarina. Penso que a pena de morte seria o melhor caminho para crimes de caráter hediondo. Justiça com as próprias mãos depõe contra o livre Estado de Direito. O problema é que aqui em nosso país, muita gente ainda é presa injustamente, né? Obrigada pela sua participação. Agora o Marco Antônio, de Ribeirão Preto, São Paulo. A certeza da punição inibe a infração. Como no Brasil não existem justiça e punição, o melhor mesmo é exterminar os bandidos. Obrigada, Marco Antônio. Agora o Júlio César, de Jacutinga, Minas Gerais. Infelizmente, nossas leis estão ultrapassadas. Para muitos crimes, já deveria ter a pena de morte. Opinião do Júlio, então. Obrigada, Júlio. Mais uma participação do Edivaldo, de Águas Lindas, Goiás. Bandido bom é bandido trabalhando duro para pagar sua pena e seu próprio custeio. E ainda ajudando a custear a quem foi prejudicado. Essa é a opinião do Edivaldo. Obrigada. Pois é, isso é bem verdade, né? E o Nemésio de Uberlândia, Minas Gerais, diz o seguinte: precisamos de leis com penas maiores. O Brasil ainda é o paraíso dos bandidos, com essas leis e penas muito leves, né? Aqui o crime compensa. Essa é a opinião, então, do Nemésio. Obrigada pela sua participação. Bom, agora a gente muda de assunto enquanto você continua participando, porque usar o celular no trânsito agora é infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Agora você sabe se pode digitar no sinal vermelho, usar o Bluetooth ou ainda aplicativos de localização? Veja o que muda na reportagem de Lúcio Sturm. Multas mais caras deixaram motoristas mais receosos. Agora ao menos, agora não dá mais para facilitar no trânsito, não. Mas difícil no trânsito é perder velhos hábitos. Sei que não pode. Onde você deixa o seu? Aqui. Deixa aqui no meio das pernas? No meio das pernas. O valor das multas aumentou mais de 50% e a punição para quem atinge 20 pontos passou de 1 mês para 6 meses sem a carteira de motorista. Com as novas regras, a infração que mais tem preocupado os motoristas é a do uso do celular. A multa pela utilização do aparelhinho ao volante passou de média para gravíssima. E se antes o Código de Trânsito falava só em uso, agora deixa bem claro que o proibido é a manipulação. Nossa equipe flagrou vários motoristas usando o celular ao volante. Como existem dúvidas, convidamos um especialista para explicar. Pode usar aplicativos de localização? O uso de aplicativo, ele tem que ser restrito ao uso antes do percurso, ou seja, ele não pode manipular, manusear o equipamento durante o trajeto. E o fone de ouvido? Você não deve dirigir com fone de ouvido. Ele te isola do ambiente do trânsito. O fone de ouvido não deixa você ter a percepção daquilo que está acontecendo ao seu redor. Pode digitar com o carro parado no sinal vermelho? Naquele momento você está participando do trânsito, efetivamente, por mais que seu veículo esteja parado. Você não pode pegar o celular e mandar mensagem ou baixar aplicativo ou até mesmo verificar algumas mensagens. E está liberado usar o celular via Bluetooth? Via Bluetooth você pode utilizar de forma normal, sem tirar as mãos do volante. Como se você estivesse escutando uma música, conversando com alguém ali no celular.
Pelo jeito, o melhor a fazer é deixar o celular desligado ou longe do alcance das mãos. Pô, tá no chão, olha lá, pra não pegar. Você deixa no chão. Já fica no chão se você não pegar, não pôr a mão nele. Assim não corre o risco, né, de tomar uma multa. Bem, no próximo bloco tem Fica a Dica. E ainda, nutricionistas americanos criam dieta que promete ativar um gene responsável pelo emagrecimento. Fica aí que daqui a pouco a gente mostra. Até já! Faltando 15 minutos para as 4 da tarde, o Link Record News já está de volta, agora com uma notícia que vai agradar muita gente. Vai agradar você que aproveitou esse feriado para comer muito, se arrependeu e olha só, nutricionistas americanos criaram uma dieta que promete ativar um gene responsável pelo emagrecimento. A novidade já conquistou famosos e atletas do mundo inteiro que buscam o corpo perfeito. A dieta já faz sucesso nos Estados Unidos, mas ainda é pouco conhecida no Brasil. Ela promete ativar o gene responsável pelo emagrecimento. Está no DNA de todo mundo e tem até nome, SIRT. O SIRT, ele produz uma enzima chamada sirtuína. Esta sirtuína, ela está correlacionada hoje com a queima da gordura branca e o estímulo da massa magra. Ou seja, ela quebra a gordura e aumenta a produção da massa magra, da massa muscular. É o sonho. É o sonho de consumo hoje, acho que de qualquer ser humano, não é? A novidade virou moda em alguns países, ganhou livro e até lutadores profissionais como adeptos. Um deles é o campeão do UFC, Conor McGregor. A promessa é emagrecer até 7 quilos em 21 dias, seguindo rigorosamente uma dieta que prevê o consumo de alguns alimentos que estimulam esse gene. O bom é que a maioria deles é fácil de encontrar e quase todo mundo gosta. Além de maçã, morango e vinho estão no topo da lista. Limão, rúcula, cebola roxa, curry, café e chocolate meio amargo também funcionam. A questão é que para potencializar o resultado, além de consumir esses alimentos, é preciso fazer jejum de 12 horas e praticar atividades físicas. A novidade ainda é polêmica. Hoje existem alguns caminhos alternativos e esse está prometendo ser um bom caminho, desde que devidamente orientado, devidamente estudado e com um acompanhamento médico, eu acredito que a coisa vai andar. Repito, estamos muito no começo ainda. Agora, o que não tem contraindicação é incluir e priorizar os alimentos estimulantes do SIRT nas refeições. A novidade agradou. Carla, que já usa curry para temperar a comida, vai caprichar no restante da lista também. Preciso eliminar uns quilinhos a mais, né? E vou consumir mais o curry. É bom saber que esse gene está em você? Sim. Agora é só colocar em ação. Com certeza. Bom, mas para emagrecer mesmo, o que vale não é só a dieta e sim a atividade física. O verão está chegando e por que não treinar em casa mesmo? O personal trainer Fernando Moraes enviou dicas de exercícios que podem ser feitos em casa e que vão te ajudar a alcançar um corpo mais bonito para o verão. Confira só. Olá, Link Record News, aqui é Fernando Moraes, educador físico, personal trainer, e eu gostaria de deixar para vocês a dica de uma série de exercícios que você pode fazer em casa para preparar-se para o verão. Espero que vocês executem aí
e sempre que possível também procurem a ajuda de um profissional de educação física. Muito bacana, obrigada pelo envio do seu vídeo, viu? E se você gostou e quer rever esse vídeo, entre lá no site da Record News, r7.com/Record News. E lembre-se, para participar do nosso quadro é muito fácil, você não precisa ser um especialista em alguma área não. Basta gravar um vídeo curtinho como este, com qualquer dica interessante, e enviá-lo para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, DDD 11, número 95307-1851. Participe! E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já! Faltando 5 minutos para as 4 da tarde pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com o nosso tema de hoje na enquete, né? Exatamente, com interatividade, com a sua participação. A gente abordou a questão de uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha que mostra que 57% dos brasileiros concorda com a frase que bandido bom é bandido morto. E você, concorda com essa frase? Últimos minutinhos para votar na nossa enquete. A gente já vai direto para a participação no WhatsApp na tela. Vamos lá dar uma olhada. Primeira participação do Anderson de Guarulhos, São Paulo. Ele diz o seguinte: pena de morte para bandidos não resolve o problema da segurança. Porém, se fosse assim, o bandido que cometeu crimes gravíssimos como latrocínio não iria mais incomodar a sociedade. Opinião do Anderson, então, dizendo que se tivesse pena de morte, os bandidos, então, não voltariam a roubar, a matar. Agora, a Dalva de Acará, Pará. Deveria existir prisão perpétua para todos os tipos de bandidos. Não só para os que assaltam, matam ou estupram, mas também para os que estão num gabinete roubando dinheiro do povo. É isso aí, Dalva. Obrigada pela sua participação. Muita gente aproveitando aí para criticar os políticos brasileiros, né? Agora a participação do Helder, São Paulo, capital. Sou contra a afirmação. Existe reabilitação. Em alguns países, a reabilitação é feita, inclusive, tornando as punições menos severas e tratando os criminosos como seres humanos. Obrigada pela sua participação, Helder. Agora o Anderson, de Palmares, Pernambuco, discorda. A Justiça do Brasil é muito falha para decisões tão severas. Bandido bom é bandido preso. Então, o Anderson que não concorda com essa frase. O problema é que muitas vezes as prisões estão tão superlotadas que não dá nem para prender os criminosos, né? José de Melo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: estes bandidos não podem ser julgados por outros bandidos. Precisamos de cadeias. É verdade, José. Obrigada pela sua participação. Porque numa dessas, um inocente pode acabar morrendo, né? A Carmen, de São Paulo, capital, diz o seguinte: não concordo, bandido bom é bandido preso. As regras deveriam disciplinar mais os bandidos, pois eles saem da cadeia pior do que estavam antes. Essa é a opinião da Carmen registrada. Obrigada. Ficam lá ociosos, né, Carmen? Agora o Juarez, de São Paulo, capital. Ele diz: concordo, bandido bom é bandido morto. Ainda mais para os que praticam crimes hediondos. Eles não perdoam e matam. Por que nós vamos perdoar? Ele pergunta. Obrigada, Juarez. Legal, muitas participações. Agora a gente vai olhar o resultado final da enquete aqui na tela para você. A gente perguntou se você concorda com a afirmação de que bandido bom é bandido preso. 67% concordam, acham que sim. E 33% apenas não concordam com essa frase. Bom, a gente aproveita para agradecer a sua participação. Amanhã tem uma nova enquete. A gente aguarda a sua participação aqui no Link Record News. Bem, então, com o fechamento da nossa enquete, nós encerramos esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. O Link Record News vai ao ar de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas nossas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Até mais.